Olá, nós nos encontramos novamente aqui na página da Paróquia São Mateus Apóstolo para meditarmos a Palavra de Deus que celebramos a cada domingo. E a palavra que nós celebramos nesse domingo 6 de agosto, ela está no contexto de uma festa litúrgica, a festa da Transfiguração do Senhor. Recomendo as leituras que está em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9, na profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, e depois 13 e 14, o Salmo 96, Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e depois, na segunda leitura, na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19. Essas leituras, o Evangelho nos traz a narrativa do episódio, Jesus que leva consigo Pedro, Tiago e João à montanha e é transfigurado diante deles, tendo Elias e Moisés conversando com Jesus, mas a plena manifestação da voz de Deus: este é o meu filho amado, escutai-o. A profecia de Daniel é o julgamento de Deus contra os reinos que se estabelece na força do mal e da violência, e o poder e a realeza ao Filho do Homem, que é um símbolo aqui do povo de Israel humilhado e impotente diante de tantos impérios que sucederam e enfraqueceram e blasfemaram contra Deus, humilharam o povo de Deus. E a segunda leitura é Pedro dizendo à comunidade de Roma, uma pequena comunidade que muitas vezes se sente impotente frente a um grande império que a persegue, que a humilha, da sua própria experiência. Ele que foi testemunha ocular desse episódio, que estava lá e que ouviu a esplêndida voz de Deus falando do Filho amado, que devemos escutá-lo. Para Pedro, aqui Deus confirma o seu Filho, e o seu Filho que é o servo sofredor, fiel aos valores do reino dos céus, que é rejeitado, que é crucificado, que tem até o seu rosto desfigurado, mas que o Pai o confirma, manifestando ali a plena divindade nele, que isso que significa a transfiguração. Então, que para Pedro isso ainda tornou mais firme a palavra da profecia, e que agora para a comunidade, recebendo esse testemunho por Pedro, faz bem manter diante dos olhos a palavra da profecia. Mantendo essa palavra da profecia, Deus que se manifesta e revela a glória dos seus filhos e filhas. Então, que essa comunidade tenha essa profecia, essa experiência como uma luz que vai iluminá-los nesses momentos de trevas, de humilhação, até que eles cheguem à plena revelação, o dia pleno da vitória de Deus que vai brilhar em seus corações. Então, a palavra, toda ela vai nos trazer essas duas situações. Uma comunidade do povo de Israel, ou a comunidade cristã, os discípulos e o próprio Jesus, que sente o apelo da fidelidade a Deus e ao reino de Deus, que espera em Deus, que sabe que é a imagem e semelhança de Deus, que é herdeiros e depositários de uma promessa, que vive sentimentos de impotência, de humilhação, frente à força do mal presente no mundo, presente nos reinos, presente naqueles que são grandes, e assim pressentes derrotas e sofrimentos. Então Deus revela a sua glória, confirmando que o caminho que Jesus assumiu, o caminho do servo fiel, servidor do reino, servidor da vida, e que muitas vezes um serviço que é oculto, que isso não é esquecido por Deus, mas ao contrário, é o caminho que Deus confirma para chegar à sua glória. A festa da Transfiguração nos coloca isso diante de nós. O prefácio vai dizer o sentido, para que os discípulos e nós não nos escandalizemos, quer dizer, que os sofrimentos do mundo, a cruz, não sejam um obstáculo para nós, mas saibamos que estamos no caminho de Deus e da plena glorificação
a cada dia, mas também que faz bem para nós escutarmos o Filho amado e na escuta estar com Ele, nos assemelharmos a Ele como servidores do reino, porque sabemos que somos herdeiros de sua glória e de sua luz. Isso para nós, irmãos e irmãs, que por vezes passamos sentimentos também de impotência e sentimentos de humilhação diante de acontecimentos como nós estamos vivendo agora no nosso país, o quanto nos humilha saber que para garantir emprego aos nossos pais e mães de família, nós somos obrigados a abrir mão de direitos como o descanso ao domingo. Aqui na cidade de Maringá, agora as grandes redes de mercado abrindo aos domingos, colocando em risco os vínculos familiares. É uma humilhação que, para que nosso povo tenha emprego, precisa abrir mão do direito ao domingo, dia do Senhor, dia da família, dia da comunidade. Humilhações como passamos essa semana, de derrota, de um desrespeito tremendo como nação, como povo, e que cada vez mais vemos aí nossos direitos serem humilhados e deixados de lado por nossa classe política. Às vezes também humilhações pessoais, familiares que nós temos, às vezes pode nos trazer aquela tentação do desânimo, de esquecermos que nós trazemos dentro de nós a glória e a imagem e semelhança de Deus. Então essa festa da transfiguração vem nos confirmar nesse caminho, que a palavra, que a presença de Deus em nossas vidas nos confirme e nos fortaleça. É isso, que Deus abençoe a todos.